Os agrotóxicos visam alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-los da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Também são considerados agrotóxicos as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Agrotóxicos, eles são basicamente moléculas químicas desenvolvidas para ceifar a vida de fungos, bactérias, insetos que teoricamente reduzem a produção agrícola. A gente sabe que o que tem algumas quantidades nas cascas, né? Mas tem alimentos que, querendo ou não, vai ter quantidade de agrotóxicos no interior, né? No alimento mesmo. Se tiver algum agrotóxico, talvez possa estar internamente no alimento, né? Não só por fora. Então a gente tenta, né, ao máximo garantir a segurança do alimentar. Mas é um pouco difícil, né? Você saber se o agrotóxico está, né, presente naquele alimento, em que quantidades. O projeto Comidas de Verdade tem como principal objetivo conscientizar restaurantes e IUANs do município de Rio Branco sobre o risco dos alimentos com resíduos de agrotóxicos e estimular a compra de alimentos orgânicos ofertados por pequenos agricultores ou em feiras orgânicas. Visitamos restaurantes e unidades de alimentação e nutrição para saber de onde provém os insumos que são usados para a elaboração de cardápios. Conversamos com nutricionistas e proprietários e representantes de estabelecimento sobre a possível presença de resíduos tóxicos vindouros dos agrotóxicos nos alimentos industrializados transgênicos, geralmente comprados em supermercados. Foi proposto para esses gerenciadores de IUANs uma maior busca por alimentos vendidos nas feiras orgânicas da cidade, vindo de pequenos agricultores que preservam o cultivo consciente e livre de pesticidas. Outra dica que foi dada é plantar suas próprias frutas, legumes e hortaliças, que pode ser feito em espaços pequenos. Segundo a legislação vigente, agrotóxicos são produtos ou agentes de processos físicos, químicos ou biológicos que são utilizados nos setores de produção, Armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens, proteção de florestas, nativas ou plantadas e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais. Mas assim, como essas moléculas, elas são moléculas químicas produzidas para matar microvidas, elas também podem matar macrovidas, podem matar o homem, podem matar animais domésticos, animais silvestres, porque as moléculas de agrotóxicos, elas não ficam só, não matam inseto e acabou a história delas. Elas ficam no solo, que a planta absorve também, coloca nos seus tecidos, ela vai para o lençol freático, que alguém vai beber essa água. Diversos agrotóxicos aplicados sobre culturas agrícolas e o solo têm a capacidade de penetrar no interior de folhas e polpas, de modo que os procedimentos de lavagem dos alimentos com água corrente e a retirada de cascas e folhas externas, apesar de incapazes de eliminar aqueles contidos em suas partes internas, favorecem a redução da exposição aos resíduos dessas substâncias, principalmente quando a casca é comestível. A dinâmica dos agrotóxicos é muito complexa. Além da saúde humana, ele também pode atingir o meio ambiente, a fauna e a flora. Parte dos agrotóxicos utilizados tem a capacidade de se dispersar no ambiente e outra parte pode se acumular no organismo humano. Os agrotóxicos, principalmente aqueles aplicados via aviação agrícola, eles ficam em deriva no ar e aí se translocam a longas distâncias, são ingeridos pelo homem, principalmente através do alimento, mas também pela pele, principalmente para os aplicadores, e os aplicadores de agrotóxicos não são os fazendeiros, os empresários, são os trabalhadores rurais, assalariados, proletariados, que são uma das principais vítimas do uso dos agrotóxicos. no meio ambiente, por exemplo. Quando utilizado o agrotóxico, independente do seu modo de aplicação,
tem grande potencial de atingir os solos e as águas, principalmente devido aos ventos e à água das chuvas que promovem a deriva, a lavagem das folhas tratadas, a lixiviação e a erosão. Em geral, os agrotóxicos são utilizados de maneira errada. O agricultor não segue a recomendação de quantidades, modo de aplicar, tempo para a colheita, tipo de cultura que pode receber aquele produto, e isso resulta em resíduos no alimento acima do permitido. A gente faz a higienização no caso das hortaliças, né? E de frutas também, né? A gente sempre procura estar lavando em água corrente, né? Isso é uma prática que tem que ser, é padrão aqui das meninas, né? Eu sempre procuro estar fazendo treinamento justamente para isso, porque a gente tem que ter esse cuidado. A imersão, né, em água com hipoclorito em 15 minutos, depois da desinfecção, fazer a lavagem em água corrente novamente. A gente tenta evitar ao máximo, né, que vá haver algum tipo de contaminação com quem consome, né? Na saúde humana, pode-se ingerir essas substâncias nocivas através da alimentação, consumindo alimentos comprados em supermercados que estejam possivelmente contaminados ou pratos de restaurantes e yuans que usem insumos do supermercado. A saúde humana é afetada pelos agrotóxicos de 3 maneiras: durante a fabricação, no momento da fabricação e ao consumir um produto contaminado. Independentemente da forma de contato, os efeitos são extremamente perigosos. Segundo a Anvisa, são ingredientes ativos com elevado grau de toxicidade aguda comprovado e que causam problemas neurológicos, reprodutivos, de desregulação hormonal e até câncer. Até o leite materno pode ser contaminado, segundo uma pesquisa feita em 2011 pela Universidade Federal do Mato Grosso, onde coletaram amostras de leite de 62 nutrizes e todas as amostras tinham a presença de pelo menos um tipo de agrotóxico no leite materno. O resultado foi oriunda da exposição ocupacional, ambiental e alimentar da produção agrícola que expôs a população a 136 litros de agrotóxico por habitante na safra agrícola de 2010. Nessa exposição estavam incluídas as gestantes e nutrizes que podem ter sido contaminadas em 2010 ou em anos anteriores. O leite contaminado consumido pelos recém-nascidos pode provocar agravos à saúde, pois os bebês são mais vulneráveis à exposição a agentes químicos presentes no ambiente, por suas características fisiológicas e por se alimentar quase exclusivamente com o leite materno até os 6 meses de idade. Também é possível observar trabalhadores do campo utilizando essas substâncias sem proteção adequada. Além disso, muitas vezes a intoxicação desses trabalhadores não é levada a sério, além de sequer procurar atendimento médico. Por isso é comum a morte dessas pessoas que muitas vezes não conhecem o verdadeiro risco de tais substâncias. As intoxicações agudas por agrotóxicos atingem os trabalhadores rurais, que sofrem com irritação da pele e olhos, cólicas, diarreias, dificuldades respiratórias, convulsões e morte. O uso de sementes transgênicas também aumenta esse impacto. Em 2015, o Instituto Nacional do Câncer se posicionou contra o uso de pesticidas e recomendou a sua redução progressiva e sustentada nas plantações. Segundo o documento divulgado pela instituição, a liberação do uso de sementes transgênicas no Brasil foi uma das responsáveis por colocar o país no primeiro lugar no ranking mundial, já que o cultivo das sementes modificadas exige grande quantidade desses produtos. O câncer ocorre de 20 a 30 anos depois da exposição. Veremos o efeito desse aumento grande do uso de pesticidas daqui a uns 15 ou 20 anos. Na verdade, quando você fala em transgênico, você está falando que estão sendo geneticamente modificados, né? Então, quando você passa a ser de um produto natural a um modificado, então precisa de coadjuvantes, né? E esses coadjuvantes você tem que dar o meio, né? Uma vez modificado, você pode trazer alguns tipos de riscos, né? Então, um dos problemas da agricultura mundial é o agrotóxico.
Mas o outro problema são as sementes melhoradas e principalmente as sementes transgênicas. O que são as sementes melhoradas não transgênicas? São sementes de plantas selecionadas e resselecionadas em ambiente de alta fertilidade química artificial, que produz cada vez mais, que exige cada vez mais fertilizantes químicos, que aquece cada vez mais a indústria. E elas realmente têm uma alta produtividade. Tipo, um exemplo, um milho de um roçado qualquer aí no Acre, no México, na Amazônia, vai produzir 3 toneladas de milho por hectare. Um milho melhorado pode produzir 8, 10. Mas a quantidade de fertilizante químico, de corretivo e de agrotóxico que você tem que utilizar para produzir essas 8 ou 10 toneladas de milho é altíssima. Um relatório feito pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimento em 2016 revelou que a laranja é o alimento campeão em concentração de agrotóxicos. Além dela, muitas frutas, legumes e verduras têm índices acima do permitido. O Brasil tem alcançado a indesejável posição de maior consumidor mundial de agrotóxicos, perdendo apenas para países como Estados Unidos e a China. O consumo brasileiro atual equivale a 10 bilhões de dólares, o mesmo que o consumo médio de 5,2 kg de veneno agrícola por habitante. O estudo foi divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer em parceria com a consultoria Philips McGraw. A grande parte dele vem de supermercados e uma parte dele vem das feiras livres. Tanto de contaminação quanto de inalação e até mesmo pela manipulação, o risco é muito grande. A alimentação é 2 fontes, de alimentar e de contaminar. Preferir alimentos orgânicos certificados é sempre melhor. Verifique se o produtor possui o selo de certificação. Outra dica é preferir alimentos da época, pois eles precisam, em tese, de menos agrotóxicos. Alimentos in natura, que são da sua região, também precisam de menos produtos químicos para estarem em boas condições. O restaurante Brasileirinho segue uma política autônoma e sustentável. Lá, eles possuem a matéria-prima 100% orgânica e livre de produtos químicos, como agrotóxico. Lá, eles cultivam a própria horta, se encarregam de fazer toda a higienização e procedência dos alimentos e, por fim, o fornecimento ao consumidor. Eles fazem um consórcio baseado na cadeia alimentar, onde se consome o que se produz. Na horta, eles utilizam a matéria orgânica e produtos biológicos para o controle de pragas. É também feita a análise de solo, onde usam o calcário e as cinzas para matar as bactérias. A cebola ali já está levantando o rego já. Aí se você quiser ir filmando por lá, tu vai ter o plantio, vai ter a leira em preparação. Vai ter, primeiro sistema é aquele, capina, fofagem e leiramento. Entendeu? Isso aqui é matéria orgânica, isso aqui nada vai pro mato. O capim que a gente capina junto aqui vai se decompor, vira matéria orgânica e depois ele volta pro solo de novo. A cadeia alimentar é isso aqui. A produção do restaurante está sempre disponível à comunidade, tanto para o consumo quanto para a venda e a revenda de pessoas que compram por um preço menor e revendem, tirando daí o seu sustento. O restaurante e República Brasileirinho também trabalha com o projeto social Mesa Brasil, que é aliada a uma campanha de controle nacional de combate à fome e o desperdício de alimentos, doando assim os excedentes quando há uma grande escala de produção no estabelecimento, evitando desperdícios. As doações são destinadas para lugares como Lar dos Vicentinos, Educandário Santa Margarida, Casa da Mãe Mata, creches e escolas.
alimentos orgânicos são muito mais ricos, né, em nutrientes, são muito mais saudáveis. Você mesmo em casa pode produzir uma horta, uma mini horta, você pode mesmo fazer isso. É bem importante você não ter que comprar, né? Algumas hortaliças, algumas frutas, você pode produzir você mesmo em casa. Não precisa você ter esse supermercado ou ir nas feiras livres. Pode ter que adquirir a questão da sua horta. Com certeza. A gente sabe que estudos vêm revelando que a presença de agrotóxicos, né, é prejudicial à saúde, né, pode causar doenças, né. Entre elas, a gente tem uma bem conhecida, que é o câncer, né? Pode desencadear uma mutação no organismo. Então, é de extrema importância, né? A gente sabe que um alimento orgânico ele não vai ser tóxico pro organismo, né? Vai ser mais rico em vitaminas, né? A gente sabe que quando é utilizado agrotóxicos, né, não vai ser tão rico em vitaminas, né, que a gente tem presente no alimento orgânico. E né, forma. Esses produtos orgânicos, eles são garantidos por 3 processos. Um é uma certificadora por auditagem, que vai lá, fiscaliza, audita o agricultor e dá um selo, coloca o selo no produto para garantir que aquele produto é orgânico. Outro é um processo de certificação participativo, que envolve uma empresa com CNPJ, que tem que ter consumidores, agricultores, técnicos, que faz o acompanhamento da produção dos agricultores cadastrados nela, e aí dá o selo também de garantia de qualidade. E a terceira forma de garantia da qualidade do alimento orgânico é o controle social. Os agricultores em grupo, eles são cadastrados no Ministério da Agricultura e, portanto, a partir desse cadastro, as propriedades deles estão disponíveis para os fiscais do Ministério da Agricultura fiscalizá-los. Eles próprios devem fazer fiscalização entre eles, porque se um for pego não cumprindo a legislação da produção orgânica, os outros perdem o cadastro. Tá? Então, esses agricultores podem vender apenas de forma direta para o consumidor, e aí a garantia da qualidade do alimento orgânico fica na confiança de quem está produzindo e vendendo e de quem está comprando, uma relação de confiança, mesmo podendo ser fiscalizado a qualquer momento pelo MAPA e pelos outros colegas. O produto orgânico, na verdade, né, é um produto natural, né? A produção é totalmente natural, então é um produto que ele não precisa de nenhum coadjuvante para poder estar aí na prateleira do consumidor. Ele é um produto que vai formar todos os seus compostos químicos naturalmente, que vai recolher da natureza, entendeu? Então, os cuidados, né? Os cuidados que esse produto tem são tudo de fontes naturais. Então, um produto que ele, a meu ver, oferece um mínimo de risco, né, com relação aos produtos industrializados, produtos que já são beneficiados com produtos químicos para melhorar o aspecto, a parte sensorial, né? 100% orgânico, porque primeiro que eu não compro de atravessador, eu trago tudo da minha área. O que eu trago para vender aqui, eu mesmo planto lá. Quando eu não conhecia, eu consumi, sem saber. Aí quando no curso foi que eu fui descobrir que enquanto a gente estava consumindo produto com agrotóxico, né? Mas a população toda sabe, mas ninguém continua comendo, então.
Está muito fraca, ainda a população não está nem aí. Eles querem comprar, eles querem o preço, eles não querem ver a qualidade. Quer saber se come. Para eles se comer, encher a barriga. Apoio, nós não temos apoio de nenhum lado do governo. Eles só fornecem essas bancas que lá joga na nossa cara. Não dão. Nós não temos apoio de nenhum. Você não vê uma propaganda do produto orgânico na televisão, não vê? Não tem. Ninguém tem apoio. Porque isso aí que era para ter mais apoio. Mas nós não temos.